Contando Histórias, com Henrique Dias. Olá, muito boa noite. Mais uma vez, ao vivo, pela página Guarujá na Veia. Estamos começando o episódio número 8 do Contando Histórias. Hoje eu tenho o prazer de receber uma amiga de muitos anos, Tina Cruz. Muito boa noite, Tina. Tudo bem? Boa noite, Henrique. Te agradeço imensamente o convite. E é um prazer imenso estar aqui hoje participando desse momento com você e falando um pouquinho do meu pai, da minha mãe, seu João Cruz e Maria Eunice. E vamos falar bastante agora nesse primeiro bloco da vinda do senhor João Cruz e da sua mãe, a Maria Eunice, lá nos anos 50. Conta pra gente como é que foi essa chegada aqui no Guarujá, de onde eles vieram, como é que foi esse comecinho aqui da família Cruz no Guarujá. O meu pai e a minha mãe chegaram aqui, casaram, né, em 52 e vieram para São Paulo primeiro, e depois de São Paulo eles vieram para o Guarujá. Meu pai veio para o Guarujá teve a oportunidade de ser convidado para construir a primeira casa, né, que foi do Dr. Luiz Miller de Paiva, né, construir essa casa na Enseada. Enseada, você sabe que né, nessa época de 52, né, eles se casaram em 52, mas meu pai veio em 55. Chegaram aqui em 55. Chegaram aqui em 55, né? Quando eles vieram já de São Paulo, já tinham o Marcos e a Glória, meus irmãos, né? E chegar em 55 aqui no Guarujá, você sabe que Praia da Enseada, andava pela Praia da Enseada, né? Onde ainda não tinha, para que as pessoas saibam, não existia ainda Miguel Stéfano, né? Não, era obrigatório fazer o percurso entre a Pitangueiras e o comecinho da estrada do Pernambuco pela areia da Praia da Enseada. Isso mesmo. E você chegou a pegar esse pouquinho ainda, né? Peguei. Eu sou de 62, né? Então, eu peguei uma época dessa de quando a gente vinha da escola, tinha já estrada, né? Sim. Já tinha estrada, Miguel Stéfano, mas muitas vezes era bem melhor vir pela praia, né? Onde tinha o ônibus Tartaruga, né? Que chamava Tartaruga, que ia para o canto o letreiro lá, Tartaruga. Isso, canto das Tartarugas, né? Você falou que nesse comecinho os seus pais moraram ali, inclusive, né? Ao lado da capela, na rua que... Isso. Quando meu pai chegou no Guarujá, ele foi morar numa área dos Matarazzo, que era atrás do supermercado Extra, ali na estrada do Pernambuco. E depois ele veio e morou ali no que a gente chamava o Canto das Tartarugas, ao lado da igreja. Isso. Ele morou ali. E aí meu pai sempre dizia que em 58 foi a época das grandes conquistas dele, né? Pessoais dele, né? E aí, na década mais ou menos de 60, foi quando ele iniciou a construção da casa dele, que era na Enseada, ali na Desembargador Plínio, quase em frente, não é bem em frente, é a escola Miguel Stéfano. Tá. Né? E depois dessa construção, ele veio, quando eles vieram de São Paulo, ele não veio para ficar fixo, né, aqui. Mas depois... Ele veio para realizar uma empreitada, que era a casa desse cliente aí, o Luiz Miller. Doutor Luiz Miller de Paiva. Que era médico, né? Isso mesmo. E aí depois foram surgindo, né? A família Del Nero toda, ele indicação, por né? indicação, e aí, graças a Deus, pelo trabalho do meu pai, pela... Vamos dizer, honestidade, pela garra, pelo contrato, né? A execução da obra de acordo com o que foi contratado. Isso mesmo. E naquele tempo tinha muito esse negócio do fio do bigode, Isso. Né? E aí foram surgindo várias oportunidades, e aí foi quando ele resolveu mesmo fazer sede aqui, né? Resolver fixar, morar aqui no Guarujá. Entendeu? E aí os filhos também foram nascendo aqui, né? Aí depois todos nós, aí veio a Lúcia, depois veio o Beto, o João Roberto, Joana Lúcia, depois o João Luiz e, por final, a Tina. Aí a família já estava estabelecida, né? Já. Com a casa construída na Enseada. E aí aconteceu um fenômeno nesses
primeiros anos da fixação aqui da família do seu pai, com vocês, ele começou a trazer os parentes e amigos da Bahia, não é isso? Isso. Qual o nome da cidade lá? É a cidade de Crisópolis, do estado da Bahia, Crisópolis. Então, pessoal de Crisópolis, se tiver alguém assistindo. Colocamos um hashtag aí na descrição. Ele tinha muito orgulho da cidade. Por sinal, uma cidade que hoje a gente pode dizer que nós temos orgulho. Uma área dele que ele tinha, hoje ele tem uma creche lá, né, que tem o nome dele, João Cruz. Ele doou um terreno para era uma área creche, dele, né? Uma área, ele doou e na época os políticos, o senhor José Caldas e senhor José Santana foram as pessoas que, em fevereiro de 2006, fizeram essa inauguração dessa creche, que hoje lá na cidade de Crisópolis tem essa homenagem ao meu pai. E aí ele começou a ver que aqui podia prosperar, né? Que aqui não tinha nada e estava crescendo. Então ele começou a trazer pessoas, né? Não só pessoas para morar, né, para trabalhar na empresa dele, mas pessoas que também de lá quisessem vir, né? E tanto que a nossa casa na Enseada já era uma casa construída já com uma estrutura que todos que vinham ficavam no primeiro momento na casa do meu pai, né? Certo. Ficavam em primeiro momento na casa do meu pai. E aí foi crescendo, foi quando em 58 o seu pai foi tendo relacionamento com pessoas de poder aquisitivo muito alto e que estavam realizando obras na cidade, né? Construção das suas próprias casas. E nós vamos falar sobre isso, Tina, porque tem uma coisa muito interessante para as pessoas saberem. O seu João Cruz também participou de construções lá na Ilha Arvoredo, do Fernando Lee, né? Isso, lá na Ilha dos Arvoredos, teve a construção, né? A construção do foguete, né? Lá. Que uma espécie de uma réplica do Saturno, né? Isso. E o meu pai foi uma pessoa que ajudou muito o doutor Fernando Lee a idealizar esse sonho dele. Nós não temos, só nisso, mas foto tem lá. Sobre... Jailson, não sei se você pode localizar, deixa eu até apresentar. Nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Litoral Paulista, com o controle técnico dirigido pelo Jailson Leutz e na produção como assistente a Jéssica Costa. Assim que vocês localizarem a foto que tem o nome do seu João Cruz na placa, aí, pode falar. Tem a placa lá, né? Uma homenagem. Foi essa homenagem. Recentemente eu tive lá, porque tem um novo grupo, né? Que estão na ilha, então está sendo aberto para o turismo. Foi reaberta, Foi reaberta para o turismo. E aí, muito legal, eu fiquei muito emocionada e quando eu vi o nome do meu pai... Você sabia, Tina? Olha, meu pai tinha comentado, mas a gente não sabia, porque naquela época o meu pai fazia as coisas e não é que ele não passava, ele tem tudo. Hoje eu tenho a minha irmã, a Lúcia, a Joana, que ela tem tudo guardado. O acervo dele. Acervo dele, né? Eram cartas do Dr. Fernando Lee. Precisamos conversar, hein, Lúcia? A carta do Dr. Fernando Lee, Dr. Maurício França Ferraz e Camargo, o dono do Açúcar União, grande amigo e foi sócio dele. Foi uma pessoa que acreditou muito no trabalho do meu pai. E o meu pai era um elo aqui para a família Ferraz e Camargo, em termos de doações. Então, o padre Domênico precisava de algo para o hospital, ou para o ninho maternal, ou para a igreja. Meu pai ligava para o doutor Maurício, né? CRPI, Lar São Vicente de Paula. Nossa, ninho maternal. Abrigo de menores. Abrigo de menores. O meu pai estava sempre à frente dessas doações, sempre participando. Só fazendo um parêntese aqui, para as pessoas entenderem qual era o momento que seu pai chegou na cidade. O seu João Cruz chegou num momento assim de muitas obras. Agora já no período que foi administrado, a primeira administração do Domingos de Souza, que foi de 56 a 59, justamente seu pai chegou um ano antes. Foi. Aí você pega o Dom Domênico, concluindo a igreja em 56, ou seja, já estava vindo forte as obras com o Dom Domênico, aí ele já vai para o ninho maternal, já tem a questão do abrigo de menores e a começo da construção do Hospital Santa Maria. E o seu pai
como estava no ramo da construção, obviamente, começou a se conectar com todas essas pessoas, né? Sim. Ele tinha uma conexão, ele tinha um elo muito grande com todos eles, né? Muito, assim, nessa parte de E o doação. Dom Domênico frequentava a sua casa? Frequentava. O Dom Domênico frequentava a nossa casa, o doutor Fernando Lee frequentava a nossa casa, doutor Maurício... o doutor Maurício França Ferraz de Camargo também frequentava a nossa casa, e eram pessoas que acreditavam muito no trabalho, né? Meu pai levantava cedo, muito cedo, para o trabalho. Meu pai tinha aquele compromisso com as pessoas, que ele fechava o negócio, né, de estar sempre à frente, e isso para a gente é extremamente muito feliz, né? É exemplar, né? Exemplar. É um orgulho de estar falando do meu pai e da minha mãe. Por quê? Porque minha mãe, Maria Eunice, é uma pessoa, uma companheira dele, né? Então, teve sempre apoiando ele em todas as suas atitudes. E você me contou que ela tinha uma preocupação master. Qual que era? Era os jovens, né, os adolescentes, as pessoas estudarem, né? Tanto que hoje a minha mãe tem uma escola, né? Essa escola foi na administração Maurício Mariano. Na época era o secretário Zoel. Eu acho que nós temos fotos dessa escola, né? Da escola Maria Eunice Cruz. Lá. Fica lá no Perequê, no Perequê, no bairro do Perequê, né? Essa escola que a gente tem orgulho que tem o nome da minha mãe, e nós estamos muito felizes que foi na época, né? Eles deram-se, né? Nomear essa escola, né? Então, foi muito legal. Dá muito orgulho para você. Muito orgulho, né? Henrique, é uma coisa que hoje, é como eu te falei antes, né? Que fora dos bastidores, se a gente for falar um pouco do meu pai, a gente vai ficar horas e horas aqui, né? Porque fora tudo isso na parte da construção, dessa responsabilidade, meu pai era uma pessoa que ele se preocupava muito com o ser humano, né? Ele doava muito, né? Ele tinha essa preocupação com os estudos, com o filho da comadre, com o sobrinho, com a sobrinha, né? Ajudava com material escolar. Ajudava com material escolar, né? Chegava a época de escola, as pessoas chegavam com lista de material para que ele doasse, e ele ali nunca se negou a nada. Se ele tinha as condições, se ele podia, ele estava ali fazendo essas doações para as pessoas, né? E minha mãe muito preocupada com todos, né? Que ela não teve a oportunidade, né? Quando ela veio para cá, ela não tinha os estudos. Já era casada com 2 filhos, com e 2 depois filhos, teve a escadinha. Né? Teve a escadinha, né? E aí depois ela... São 6 filhos, então são 6 filhos. Vamos só pontuar aí. O casal João e Maria Eunice tiveram 6 filhos. 6 filhos. Esses 6 filhos, a maioria dos guarujenses da nossa geração conhecem, né? Vamos lá. Glória. Começa Maria da Glória, Marcos, falecido, meu irmão, pra gente. Faleceu ano passado. Faleceu, né? Marcos. Depois vem a Jona Lúcia. Depois o João Roberto. O Beto hoje mora em Poços de Calda, né? O João Roberto. Depois do João Roberto, João Luiz e eu. A Tina Cruz. Esses 6 pimpolhos tiveram 15 filhos. De todos nós, né? Nós demos 15 netos. Perdão, vocês tiveram 15 filhos e deram 15 netos para os seus pais. Não, Tá na mesma, E agora 15 netos. Já temos os bisnetos do seu João Cruz. 20, se meu pai tivesse vivo, ele daria com orgulho de dizer 20 bisnetos. Olha, 20 bisnetos já. E eu falo que a minha maior alegria, Henrique, é que ele conheceu a Maria Eduarda, minha neta. A primeira bisneta, ele conheceu, né? Teve o privilégio, ela nasceu... Então já é ela nasceu, né? Em 2004 e meu pai faleceu em 2006. Isso. Né? Então deu para curtir 2 anos. Deu sim para curtir. É muita emoção, né? Tá aqui, tá falando, é muita emoção. Está indo para a 5ª geração daqui a pouco, né? Opa! Estava falando para a Tina aqui, ela já está com a menina com 18 anos. A netinha, 18 anos. Isso, está com 18 anos. A Maria Eduarda hoje já dá aula de dança, né?
Tenho a Maria Luísa, que é de 5 anos, né? A Maria Eduarda é da Gabi, e a Maria Luísa é do Edgar. O Edgar casado com a Aline, a Gabi casada com o André, né? Aí tem o meu marido, o Ramiro. Mas nós vamos falar no segundo bloco. Pode economizar, vai economizando essa história. Mas aí. O meu pai, como você te falou, né? Meu pai também tinha uma paixão pelo futebol. E das homenagens que eles receberam. Tá. Nós já falamos da placa lá da Ilha do Arvoredo, do Fernando Lee, e ele também recebeu o título de cidadão guarujaense. Conta para ele. Meu pai recebeu o título de cidadão guarujaense, né? Esse título, acho que, não sei se vai aparecer ali. Acho que nós temos fotos. O título cidadão guarujaense, que foi, essa homenagem foi feita na época, o vereador já falecido, Seu Bonfim de Carvalho. Na época, o presidente da Câmara era o Roberto Nascimento, mas mais conhecido como Beco Beco. Grande abraço para o Beco Beco, nosso amigo. E o prefeito era o seu Jaime Dache, né? Então, isso foi lá no comecinho dos anos 80, né? Foi. 80, 81, 82, por aí? Eu acho que foi em 81. Foi maio de 81. Acho que foi maio de 81. Acabei de ver aqui na agenda. Dá para a gente ver aqui depois. Isso, né? Foi maio de 81 que ele recebeu Porque essa também, homenagem. em 78, até voltando um pouquinho, em 78, o seu Jaime Dache, pelo meu pai trazer, também a gente tem aí nesse acervo, trazer as pessoas da cidade dele, né? Olha lá, ali era meu pai e minha mãe, né, nessa foto aí. Na Câmara. Quando ele recebeu o título de cidadão guarujaense. Lá na Câmara da Mário Ribeiro ainda. Mas né? Esse evento foi no Clube da Orla. O evento foi no Clube da Orla. O evento foi no Clube da Orla, né? Certo. E o meu pai também recebeu o título de embaixador da Bahia, né? Que foi antes de tudo isso. Tudo isso foi em 78 pelo prefeito Jaime Dache. Pelo fato... você sabe que antigamente... Ele receber, acolher os baianos. Acolher os baianos, né? O pessoal da terra dele, né? E pela garra, pelo trabalho do meu pai, pelo compromisso, o comprometimento que ele tinha. E aí o seu Jaime Dache fez essa homenagem para ele. Né? Então, o meu pai também foi sócio fundador, nós também temos esse acervo, benfeitor do Hospital Santa Amaro, que foi dado em 1983, o Padre Domênico deu para essa homenagem, olha lá, essa homenagem nessa foto aí, para o meu pai também. Né? Ele recebeu... pegou todo o Guarujá, né? Construindo. Ele também ganhou, ele também foi homenageado mérito ao trabalhador, Dia do Trabalho, que foi pelo seu Laurenio Silveira, mais conhecido, quando a gente fala, o Noca. Vereador de Vicente Carvalho. Vicente Carvalho. O Noca. Paulinha Carreira está assistindo aí. Paula, um beijo para toda a família, né? E o Noca também homenageou também o meu pai. Certo. Né? E eu já te falei da creche. Antes de continuar, eu vou dar um recadinho aqui para a galera. Aqui. Pessoal, hoje nós não teremos a famosa sorteio da sopa do Almari, mas teremos o sorteio desses 2 livros. Do Jô Soares aqui, um best-seller dele, né? E, inclusive o Jô Soares falecido recentemente. E o Politizando, momento especial agora na nossa vida, eleições à vista aí. O Politizando pode tirar algumas dúvidas. E esse livro é novo. E o do Jô Soares é um livro usado que a gente recebe em doação. E então tenho também, mas está em ótimo estado, praticamente novo. E quem compartilhar essa live vai estar concorrendo no final. A Jéssica vai sortear entre os nossos amigos que estejam compartilhando essa live. Desculpa, voltando aí, Tina. Então. O que você marcou aí? Falar um pouco também, de uma das homenagens que foi feita para minha mãe, na época foi feita pelo vereador Gilson Salgado, também deu mérito do Dia do Trabalhador, né, para minha mãe. Meu pai tem uma praça na Enseada, que tem o nome dele, João Cruz, ali
perto da loja Gramado, ali, mais indo para Vila Baiana, onde ele construiu toda a vida dele. Entre Dom Pedro e a Vila Baiana. Isso, a Vila Baiana tem a praça, que foi, na época, pelo vereador, que hoje é prefeito, Dr. Walter Suma, né? E é isso, Henrique. Falar do meu pai, da preocupação com o ser humano, ele tinha essa preocupação muito com trabalho sobrinhos, de benemerência, muita benemerência, filantropia sim, com e ao mesmo tempo fazendo o que era o ofício dele, que era a construção civil, né? E ele estava sempre voltado, né? Por exemplo, a igreja matriz, como você falou, né? Ninho maternal, a creche Estela Maris na Enseada. A creche Estela Maris foi uma creche que praticamente foi ele que teve muito à frente de toda a construção, que administrada pelas freiras, né? Sim. Por algumas freiras. Então, foi também... Acho que entre elas já estava a Irmã Maria, né? Não, a Irmã Maria era mais o Hospital Santa Amaro. Sim. A Irmã Maria estava mais para o lado do Hospital Santa Amaro. Mais com o Dom Domênico ali, né? Com o Dom Domênico também, que meu pai também foi... Eu fiz o meu catecismo com ela. Acho que nós fizemos. Você fez também? Ela era um doce, né? Acho que ela é viva ainda, se eu não me engano. Sim. Eu acho que é viva também. Sim. E aí tem... Meu pai era um apaixonado pelo futebol, né? Ele jogava bem, né? Como nós comentamos, meu irmão, os seus irmãos jogavam também bem. Principalmente o João Luiz, para mim, foi um excelente jogador de futebol. Então, e ali, aquela foto ali, são... acho que era uns amigos do meu pai, né? Tá. Ali tinha acho que era Tuja, que era de Crisópolis. Da esquerda para direita, o Dudu, que também é de Crisópolis. Meu pai, João Cruz. Depois, seu Julinho de Freitas, né? Que tinha uma vidraçaria, tio do Fabião, né? Isso. E o Dudu, que eram pessoas bem amigos. E meu pai participava a fundo, né, do time do Jardim Virgínia, né? Então, aos domingos era uma coisa. Aos domingos era dia de futebol. Ele reservava para o futebolzinho dele. Para o futebol. Ele tinha que ir jogar o futebol dele. E você falou também, a gente já está indo daqui a pouquinho para os comerciais, já me avisaram. Você me falou de uma coisa bem curiosa, que foi uma reunião dos bispos na sua casa, que o Padre Orlando pediu. Conta esse trecho, aí a gente vai para o comercial. Isso. Eu não... Se eu te lembrar assim, eu não vou me recordar. Década de 70. Porque era o Padre Orlando, né? O Padre Orlando ia receber todos os bispos no Guarujá, e na época ele pediu que meu pai recebesse, se haveria a possibilidade do meu pai receber todos. E assim meu pai fez, como, né, sempre que pediu algo, recebeu todos em casa. Inclusive a gente tem um acervo do Padre Orlando em agradecimento, né? Em agradecimento por ter recebido todos os bispos na nossa casa. Tomaram café da manhã com os bispos. Tomamos café da manhã com o bispo, e todos comportados. Rezando o Pai Nosso direitinho, né? Todos comportados, entendeu? Então, meu pai estava sempre pronto. E seu pai ia muito à igreja também ou não? Meu pai participava da Irmandade, que dizia, né? Da Irmandade, ele participava, era contribuinte, junto com o Júlio Vilela. Tinha alguns nomes que agora fugiu um pouco. Voltarão no terceiro bloco. O Aquiles, né? Que no terceiro bloco nós vamos voltar a falar um pouquinho mais dessa história do seu pai. E agora eu vou ter que chamar os comerciais. Então, pessoal, daqui a 2 minutinhos, o Contando Histórias vai voltar com a Tina Cruz. E não esqueçam, compartilhem essa live para que vocês participem do sorteio da Livraria E-Books, 2 clássicos. Eu diria que são 2. Um clássico do Jô Soares e o Politizando, esse livro aqui, da política bem atual, serve para jovens e adultos. E é isso. Voltamos já com o Contando Histórias. Apoio Cultural, Livraria E-Books Guarujá. A história de Guarujá, fase urbana de 1890 a 1956. Essa é uma edição de luxo, com capa dura, que contém 352 páginas com 27 capítulos. E para comprar
Basta entrar no www.edebooks.net. Rádio Litoral Paulista. Contando Histórias, com Henrique Dias. Muito boa noite, estamos ao vivo, diretamente dos estúdios da Rádio Litoral Paulista, em mais um episódio do Contando Histórias, hoje com a Tina Cruz. E como é de praxe, Tina, no nosso segundo bloco, nós falamos do nosso entrevistado, então agora você vai contar um pouquinho aí. Quando que nasce Tina Cruz? Como é que foi a tua infância, ali, os primeiros anos de vida aqui no Guarujá? Bom, eu nasci em 62, né? Em 62. Estudei na Escola Vicente de Carvalho, do primeiro à quarta série, né? Que antigamente era assim. Lembra de alguma professora? Professor Hélio, professora Zilda e a professora... Você estudou com a Zilda? Eu estudei com a professora Zilda. Também. A professora Zilda foi. E no último ano, na quarta série, foi o professor Hélio. Tá. Professor Hélio. E aí, na quinta série, depois eu fui para o Raquel de Castro, né? Eu também. E aí, nessa época, nós já estávamos lá, né? Vamos para o Raquel. E aí, do Raquel, eu fiz, como dizia, ginásio. E após o ginásio, você optava, né? Se era o colegial ou se era que chamava normal, né? Normal. Que era o magistério. Isso. E eu acabei fazendo o magistério. Que era praticamente uma faculdade de pedagogia num nível de ensino médio. Que é hoje. De excelente qualidade, diga-se de passagem. De passagem. Aí fiz o magistério, depois do magistério, em 82 eu casei, né, com Antônio Ramiro. Casou novinha, né, Casei novinha, Antônio Ramiro. Estamos hoje juntos. Eu ia te perguntar de balada, você nem vou perguntar. Não, mas a gente frequentava, tinha umas baladas na época, meu pai era muito enérgico, né? Tinha tudo muito horário, né? Tinha horário para tudo, né? De chegar 10 horas em casa, sim. Acho que tinha... Terminava o cinema, né? Terminava o cinema, contava o tempo para chegar... Tinha uma meia horinha para chegar em casa. Para chegar em casa. Mas também teve algo legal que eu não sei se foi colocado essa foto, que foi meus 15 anos, né? Porque isso é tudo muito marcante, que foi o baile de debutantes no Clube da Orla. Ah, essa foto é legal. Tem algumas amigas aí, você vai falando agora. Puxa vida, agora puxar a memória. Pessoal 60. Que estiver nos assistindo, ajudem a Tina aí. Então. Fala algumas pessoas certeza que você ali, eu sei a segunda da esquerda, que sou eu. Mas tem a Silvana, que hoje é uma servidora ao meu lado. Tá? É a Silvana Nascimento, não? Não. E a quinta, da esquerda para a direita, eu acho que é a Rosana, filha do Beco Beco. Tá. Me parece ser ela. E, assim, que eu tenho certeza que eu falo com convicção, é a Adriana, a Adriana Ferreira, a Angélica e a Cíntia, né? E a Cíntia Gonzalez. Falecida. Irmã Cíntia, do Clóvis e do Cláudio. Do Cláudio e do Clóvis. Isso foi um momento muito, muito bacana. Tinha naquela época, né? Essas festas de debutante, né? A sua foi no Clube da Orla? Meu foi no Clube da Orla. 1977, imagino eu, porque você nasceu em 62, mais 15, 77. Na pior das hipóteses, aí, 78. 78, isso. Então, as meninas todas, e se alguém se reconhecer aí, manda aqui nos comentários do nosso programa, da nossa live, que a gente vai falando aqui. Aí dá um... eu também estava, porque aconteceu isso outro dia numa foto da dança e do Orla também. E
Acabou já esse negócio de debutante, né? Acho que ninguém faz, né? Hoje ninguém faz mais, né? Naquela época era algo tradicional. Era um sonho, né, Tina? Era um sonho e era algo tradicional, porque os próprios pais também gostavam, né? Queriam fazer, né? Isso. Então, era algo que acontecia E quem sempre. que você convidou para dançar com você? Meu irmão, o João. O João. O João foi o meu padrinho, o João Luiz. Tá. Foi ele que foi o meu padrinho que dançou. Tenho até, hoje eu não trouxe, mas futuramente, se precisar, eu trago a foto. Tudo jovenzinhos, né? Sim, sim. E nós temos uma outra foto sua com as amigas, né? Isso. Aí isso, acho que tem várias que você, isso você daí, falou que reconhece facilmente. Essas aí não tem como. É falar um pouco do passado, né, Henrique? Você participou e é muito bacana a gente não perder esse elo de amizade, de respeito, né? De ética. Então, é muito gostoso e a gente faz aqueles encontros, né? Ex-alunos, Raquel de Castro. Você foi, inclusive, né? temos que agradecer aqui publicamente. Fizemos no restaurante Gama, fizemos no Almari, né? E fizemos no restaurante Almari, fizemos no aquele restaurante Dolores da Praia, lá da também, Enseada. né? Nós fizemos. E é gostoso porque a gente fica muito tempo sem se encontrar, mas quando a gente se encontra... uma energia muito boa, né? E recentemente nós nos encontramos, a Cristina Mariano, a Tânia Vaz, da Sexta L. A Tânia Guimarães. Isso, a Tânia Guimarães, Giana, a Lourdes, que é da Colocópera, a Lourdes, Renata Maduro, a Renata Maduro. Já está a foto aí? Você falou da Rosângela Artilheiro. A Rosângela Artilheiro. Foram pessoas que a gente está, quando tem a oportunidade, nós estamos sempre se encontrando. E é aquela alegria, aquele respeito, é uma coisa gostosa da gente lembrar todo o nosso passado, né? Sim, todo o passado, é muito, muito gostoso. E dá muita risada, né? Dá muita risada. É uma saudade gostosa. Com certeza. E falar de amizade, você vê, a Cris hoje está na Argentina, mas quando ela vem para cá é algo extremamente gratificante quando a gente se encontra. E você já participou desses momentos e você sabe muito bem o quanto é isso. É muito, né? Bom. Eu gosto bastante, acho isso importante, são registros da nossa vida, né? Uhum. E momentos que estão na nossa memória afetiva, não é verdade? E Tina... uma coisa que eu não falei na época do meu pai quando veio, ele trouxe... logo quando ele casou, uma das pessoas que veio junto com ele foi meu tio, né? Que era meu tio Justino, que veio já da Bahia com ele. Então, todos os irmãos dele também vieram, né? Da sua mãe também, né? Da minha mãe também, né? Todos também vieram e... hoje, muitos já falecidos, né? Por pouco nós não tivemos no Guarujá um bairro chamado Crisópolis. Não é verdade? Verdade, porque se bobear, nós temos mais de 200 pessoas hoje da cidade de Crisópolis. Nova Crisópolis, Então, e meu pai tinha muito orgulho disso, né? Era essa foto aí que ele está colocando, essa foto, uns irmãos, né? Meu pai gostava muito disso. Então, ali, meu pai, minha mãe. Aí, da esquerda para a direita de pé, o Beto, João Roberto, que mora em Poços de Caldas. A Glória, Maria da Glória. O Marcos, que faleceu. O João Luiz. Abaixo estou eu, a Tina, papai e mamãe. E a Lúcia, a Joana Lúcia. Entendeu? Hoje, todos com a sua vida, todos trabalhando, todos seguindo a sua vida aqui no Guarujá, com os exemplos que meu pai e a minha mãe... deixaram para a gente. E nós queremos passar isso também para os netos, né? Netos, bisnetos. Passando, né? Estamos passando. Passando. E eu acho que é muito legal que muitos deles hoje que estão assistindo, né? Futuramente, se Deus quiser, como você falou, esse livro que você vai lançar, que é o segundo de ter orgulho de falar, não, o meu avô, o meu bisavô, tá ali, ele plantou uma sementinha e tá ali, ele construiu, é muito legal. Deixa eu só mostrar aqui pra galera, já que a gente citou, deixa eu vender meu peixe. A Tina tá falando desse livro aqui, pessoal, olha, é o História do Guarujá, Fase Urbana, volume 1,
E agora, em breve, nós vamos lançar o volume 2, já mesclando a história do Guarujá, mais a história de algumas famílias que chegaram aqui no final do século XIX, comecinho do século XX. Então, nós vamos entrar aí com a história de umas 15 a 20 famílias. E quem não entrar no volume 2, teremos o volume 3 e o volume 4, porque nós temos, para contar a história, mais ou menos de umas 100 a 120 famílias, Tina. Muita gente que já estava aqui no Guarujá, com legal. 100 anos já de... Você vê, você contou tanta história do seu pai que chegou aqui há 70 anos praticamente, né? Vai fazer 70 anos daqui a 3 anos. Então tem muita história para contar de gente que já está aqui há 120, 130 anos. E então a gente conta com a ajuda de vocês, com preservação do acervo das famílias, isso é muito importante, as fotografias, os documentos, mantenham isso, para no momento agora, como nós estamos com a Fundação do CEDOM, né, que é uma entidade criada justamente para resgatar e preservar e exibir esses acervos, né? É isso, queria só fazer essa pequena participação, já que você deu a dica do livro. Voltando na questão da Tina, você se casou em 1982, então Sim. Conta um pouquinho aí, quem é o seu esposo, seus filhos, nós temos fotos também. Tá. Meu marido é o Antônio Ramiro, família do Monte Cabrão, né? Ele nasceu ali no Monte Cabrão. Depois, quando eu conheci, ele morava, família de Vicente de Carvalho. Casamos, estamos hoje juntos, né? 40 anos já, 40 anos juntos. Depois veio a Gabriele, depois veio o Edgar, meus filhos, né? E da Gabriele veio a Maria Eduarda e do Edgar veio a Malu, Maria Luísa, né? O Edgar é casado com a Aline. Já temos uma foto aí? Tem a foto da minha família. Eu coloquei... Só tem aquela dos irmãos, só. Você também não pôs, Jéssica? Não, foi enviada não. Não conseguiu? Não. Ficará na edição do YouTube, provavelmente. Assistam o reprise pelo YouTube a partir de amanhã, que aí nós vamos colocar essas fotos. Conforme a gente vai falando, a gente coloca. O que nós temos de foto aí da Tina? Aqui já foram todas. Todas? Tá. Do seu João Cruz também? Foram as primeiras camisetas. Tá. Então vamos voltar na nossa conversa aqui, enquanto eles vão tentando resgatar alguma coisa. Acho que tem no nosso WhatsApp, né? Vamos procurar. Pode pedir o comercial, então. Então, daqui a pouquinho eu já vou pedir o comercial. Tina, eu quero saber de você. Balada, o que você lembra? Carnaval, onde você pulou? Conta tudo agora, hein? O carnaval, eu cheguei aí no Tortuga, mas eu frequentava muito, era o Vila Souza. Tá. Né? Eu visitava Vila Souza. Inclusive, meu pai foi presidente do Vila Souza. Meu pai frequentava o Vila Souza, Seu Quincas, Zelão, Walter Cardoso, Carlinhos Saraiva, Valtinho Cícero, Silvio, Zequinha. E aí, se a gente for falar, né? A gente vai acabar esquecendo algumas pessoas, mas eram pessoas que participavam. E o meu pai foi um dos presidentes do Vila Souza. Isso foi na década de 90, mais ou menos? Eu acho que foi na década de 90 que ele foi presidente, e eu também fui presidente do Vila Souza também, né? Você não sabia? Foi a primeira mulher presidente, fui presidente. A primeira mulher presidente? Foi. Logo, quando saiu o Carlinhos, eu fui presidente. Olha, ela não me contou isso na pré-entrevista. Essa mulher eu vou falar. Né? Mas, porque eu vim mais focada, né? De falar do meu pai, né? Do meu pai, da minha mãe, mas aí... O primeiro bloco é do papai e da mamãe, o segundo é da entrevistada, e no terceiro a gente vai fazer um meio campo aí com todas as coisas. Uhum. Além disso, de frequentar socialmente, esportes não, né? Você tentou basquete, foi isso? Eu tentei basquete, mas não tive muito Mas também pegou basquete em baixa, né? O que eu gostava era um pouco do atletismo, quando tinha aquelas competições no Forte dos Andrada, lembra? Quando tinha, ainda tem umas corridas. O que era aquilo? Era Semana do Exército, alguma coisa? Não, era uma competição. Jogos colegiais? Não era uma competição de atletismo que tinha, e aí nós vimos que era uma coisa
que todos nós, nossa, ficávamos para ir para o Forte dos Andradas, né? Participar, era top, né? Não era qualquer um. Não era qualquer um, né? E nós você lembra daquelas festas juninas lá no Forte? No fim dos anos 60, começo dos 70, chegou aí? Não. Que era também uma coisa difícil de entrar lá. Não era tão aberto assim, né? E as festas juninas ali na areia da praia, ao lado do Orla? Festival de verão. Participei, festival de verão, as festas aí juninas. Aí já foi em 80. Eu participei disso daí. Participei bastante. Tinha Crazy Horse, né? Crazy Horse, que era embaixo do cassino. Mas tinha horário, né? Ia às 8 e voltava às 10. Tinha as domingueiras do Vila Souza, né? Então, domingueira chegou aí também? Ia bastante. Porque as domingueiras do Vila Souza começavam às 8 e terminavam às 10, né? 10 e meia, não passava. Mas era o horário que tinha. 11 horas, foi lá que eu conheci meu marido, né? Foi? Conheci o Ramiro lá. E constituímos essa linda família que eu tenho orgulho imenso dos meus filhos, né? Das minhas netas, e é muito gratificante, né? Escuta, outra coisa, Tina, que eu gosto sempre de perguntar para as pessoas, principalmente você. Você está dedicando aí praticamente uns quase 40 anos trabalhando na prefeitura. Sim, né? Sim. E você entrou já formada. Como é que foi a tua formação educacional a nível superior? Quando eu entrei mais ou menos, acho que foi em outubro, novembro de 82, né? Que naquela época não tinha concurso, né? E eu entrei por indicação do seu Jaime Dage, mas eu fui nomeada pelo Maurício Mariano, dia 16 de fevereiro de 83. Né? E de lá para cá, nós tivemos diversos prefeitos, e sempre que me deram a oportunidade de estar exercendo uma função, eu sou professora, tenho orgulho, né? E sempre que me deram a oportunidade de exercer uma função, seja na parte dentro de secretaria, eu sempre tive à disposição, até porque qualquer trabalho que a gente faça bem feito, a gente só vai enaltecer a nossa cidade, né? Seja na educação, seja na cultura, seja no turismo, né? Eu acho que a gente só vai enaltecer... E atualmente você está trabalhando em que função? Atualmente eu estou como orientadora de ensino na escola João Oliveira, no Morrinhos. Tá? Atualmente eu estou exercendo essa função lá, já vai fazer 1 ano que eu estou lá, mas já tive por diversas, fui diretora de centro comunitária, né? Fui uma época diretora administrativa. Já passou por várias funções? Tive também na secretaria. Não, tive uma época dentro do governo e também tive uma época também na Secretaria de Cultura. Tá. Tive também pela Secretaria de Cultura. Mas as minhas raízes, a minha função é a educação, né? A educação tá no sangue, é uma coisa que eu gosto muito, que é na Secretaria que é essa área da educação. Você gosta de trabalhar onde você trabalha, você se sente bem, se sente à vontade, e é isso que importa em certas coisas do nosso trabalho, é você estar trabalhando num lugar que você gosta, né? E já começa a satisfação por aí, né? Você são trabalhar 40 anos, imagina 40 trabalhar anos. num lugar que você não gosta, então imagino que você tenha se sinta realizada mesmo. Sim, né? sim. É uma coisa que eu gosto, e uma coisa que eu gosto muito, você sabe disso, tem esse conhecimento, que é a parte de eventos, né? Então, eu sempre realizei, desde a época de Raquel de Castro, a gente fazia com os professores, reunia os professores e alunos, né? Festa do Dia dos Professores, né? Para estar comemorando. Então, eu acho que sabe fazer, né? A gente tenta fazer, né? Já destrincha, como a gente gosta fizemos de falar. Grandes festas do Dia do Professor, né? Fizemos esses encontros do Raquel de Castro, né? Então... Tina, e é muito mais fácil quando você tem uma pessoa que tem essa qualidade, né? De resolver as questões que para muitos é muito mais difícil. Você já encara com uma certa naturalidade, já sabe fazer, já sabe os caminhos, já sabe como resolver as coisas, né? Quantificar,
não é verdade? Certo, com certeza. Mensurar prazos, e isso para eventos precisa de uma pessoa que tenha esse conhecimento, expertise, né? Porque senão o evento acaba dando sempre uma coisinha... sempre acontece alguma coisa, né? Sempre acontece alguma coisa. Mas mínimo, né? Mínimo. Mas eu falo que eu tenho orgulho que eu organizei, assim, trabalhei também, tive a experiência de trabalhar na Secretaria de Cultura, né? E a Secretaria de Cultura, muitos eventos, Semana da Criança, eventos culturais. Termina um, começa outro, né? E eu estou aqui, sempre disposta no que eu puder fazer. Eu acho que eu tenho um pouquinho do seu João Cruz nessa parte de doação. Você falou que ele gostava de receber, né, as pessoas no domingo ali, churrasco, muito churrasco, receber a família para almoços, né? E eu me lembro que meu pai e minha mãe, os netos, né? E eles iam tudo para o Vila Souza, né? E quando eles vinham com, não só eles, mas eles traziam todos os amigos para tomar ou o café da tarde ou o final da tarde a sopa. E eu me lembro, uma coisa que é marcante, né? Meu pai vinha da padaria do Faim, Padaria Paulista, com caixas de pães, né? Muitos, porque ele sabia que aquela hora ia chegar bastante pessoas, né? Que os netos iam trazer. Então, acolhia. Toda essa logística. O cara já pensava nas possibilidades, já se preparava, né? E aí você vai adquirindo esse conhecimento, né? De como fazer as coisas, né? E a gente acaba absorvendo todo esse lado dele, né? Dele, dela, da minha mãe, de ser acolhedor, dessa parte de doação, de estar sempre presente na vida daquelas pessoas que estão precisando. Isso é muito gratificante. Uma boa recepção. Nossa, né? Isso é isso. O anfitrião, né? Nossa, é muito gratificante. Só um minutinho, Tina. Deixa eu perguntar aqui para a técnica como é que está o nosso tempo. Já tenho que chamar. Vou chamar agora, Tina, o bloco de comerciais. Vamos encerrar esse segundo bloco agora. E voltamos em seguida aí qualquer participação do público que está nos assistindo, com quem quiser fazer perguntas para a Tina ou para mim, de preferência para a Tina, tá? Podem usar aí os nossos meios do Facebook, né, nos comentários. A Jéssica está preparada ali, o Jailson também. Do meu pai, né? Oi? Se alguém tiver alguma coisa para falar do meu pai, da minha mãe. Sobre a história da família Cruz, aí do seu João, da dona Maria Eunice. E lembre-se, compartilhem, ainda dá tempo. Nós temos 2 livros que serão sorteados agora no terceiro bloco. Então a gente volta daqui a pouquinho com mais Contando Histórias. Hoje com a Tina Cruz. Apoio Cultural, Livraria Edebooks Guarujá. Já está à venda o livro Guarujazando. Guarujazando. Entre histórias, contos, crônicas, causos e mais, o Henrique conta como foi a passagem dele pelo Guarujá nos últimos 60 anos. E para comprar, basta entrar no www.edebooks.net. Rádio Litoral Paulista. Contando Histórias, com Henrique Dias. Estamos de volta mais uma vez aqui pelos estúdios da Rádio Litoral Paulista, utilizando os serviços da páginas do Guarujá na Veia. Contando Histórias hoje com a Tina Cruz. Eu quero começar abrindo o terceiro bloco aqui, falando com vocês um pouco do CEDOM, Centro de Documentação e Memória de Guarujá, que ainda, vou dar um puxão de orelha na nossa audiência. Gente, estamos com a rifa do quadro do cassino. Nós temos aí, Jailson, a foto do quadro do cassino? Tem sim.
Enquanto eu vou falando, o Jailson vai colocar para vocês essa coisa maravilhosa. É um quadro a óleo de 50 por 70 centímetros desse prédio icônico que foi o Cassino Novo, que ficava ali na esquina da Namijafé com a Avenida Marechal Deodoro da Fonseca. Fizemos essa rifa, pessoal, de R$30. Faltam só 8 nomes, tá? Entre em contato com o Sedom. Vocês podem buscar mais detalhes, inclusive de como foi feito esse quadro. Foram feitos 2 exemplares. Um vai ser destinado a quem ganhar a rifa. E o outro quadro vai ficar para o acervo do Sedom, ou seja, já está no acervo do Sedom. Mas o legal é que com apenas R$30 você ajuda o Sedom a adquirir e aumentar o seu acervo. A Tina teve momentos nesse cassino, né, Tina? Você chegou a frequentá-lo, né? Sim, meu casamento. O seu casamento foi lá. Foi lá, meu casamento foi lá. E aí tem outro detalhe: até o final do mês já foi encomendada a maquete desse cassino. Quem está fabricando a maquete é o competente e premiado maquetista, o Marcelo Paixão. Então, gente, R$30. Mande um pix para sedomguarujá@gmail.com. Aí você manda esse comprovante do pix do sedomguarujá@gmail.com para o número 996 23 4836. Eu não esqueci não, estou falando devagar para você anotar, que eu estou achando que você está anotando aí, você que está em casa nos assistindo. 996-234836. R$30, sedomguarujá@gmail.com. Ajude o Sedom nessa trajetória. Vai ter muitas novidades, como as que nós já fizemos esse mês. Nós fizemos uma van premiere do nosso último vídeo no Roots Bar. Foi uma noite muito gostosa. Quem participou, esteve lá, gostou bastante. E em breve teremos uma noite mais espetacular ainda. Volto agora com a Tina Cruz. Tina, você tem a sua listinha, a sua colinha aí. Vamos ver o que faltou falar do seu João Cruz, da Dona Maria Eunice. O que a gente vai fechar agora com eles e depois com você e abrir para a leitura dos comentários e perguntas? Bom, na realidade, eu quero te agradecer a oportunidade de você estar aqui falando da minha mãe e do meu pai. Eu acho que na realidade, o tempo foi muito curto, né? E para estar falando de tantas coisas, né? Do meu pai e da minha mãe, chegando da Bahia, né? Vindo aqui para Guarujá, nós temos muito mais histórias para contar. Até te falei. Daria muitos. Lembra que eu te falei? Quando acabar esse programa, você vai falar: caramba, podia fazer mais um. Mas dizer assim, eu tenho um orgulho imenso de estar hoje aqui falando do meu pai e da minha mãe. Né? Muito orgulho se eu sou o que eu sou hoje, graças a eles, e tento passar isso para os meus filhos e as minhas netas, para os sobrinhos também, sobrinhas, passando para eles. E né? A maioria da família Cruz que estão nos acompanhando, né, Tina? Tem gente aonde? Você falou Portugal? Tem o Leandro em Portugal, né? O Leandro em Portugal, não sei se ele está. A Carolina, a Carol, a minha afilhada, sobrinha do meu pai, e ela está em Crisópolis. Ela está em Crisópolis, eu não sei, não estou vendo aqui, não sei se ela está... tem sobrenome online. Reis? Reis, isso, Carolina Reis, entendeu? Já foi encontrada, assistindo, está ao vivo, a Bahia nos assistindo. Então, nós temos diversas pessoas, meu filho, sobrinhos, várias pessoas, amigos, assistindo hoje, porque querem prestigiar. Eu tenho meus primos que moram em São Vicente, que era da minha tia, chamava tia Dazinha, né? Também, aí no intervalo eu dei uma olhadinha. Tem do meu tio Raimundo, tem do meu tio Justino, ele não tinha, né? Ele era casado, mas não tinha filhos, né? E do meu tio Francisco, né? Da Meire, acho que é o Vinícius, e muitos também. Uma coisa Raquel, da minha tia Raquel, que é do Jaide, Paulo, Artêmia, Dileuza, né? E a Maria José, que já faleceu, mas eu acho que as minhas primas devem estar.
E é uma família muito grande. Muito grande, muito grande. Tem muito uma coisa que nós começamos, você contou toda a trajetória, você não falou, seu pai nasceu em 32 e faleceu quando? Meu pai faleceu dia 6 de setembro de 2006. Com 74 anos. 74 anos, né? E a sua mãe? Minha mãe faleceu dia 16 de junho de 2000. 6 anos antes do seu pai, a sua mãe. 6 anos antes do meu pai. E meu pai, ele tinha uma frase que qualquer pessoa que chegava em casa, ele dizia assim, você não é 7 de setembro, mas você... Quando a pessoa chegava bem vestida, né? Nossa, você não é 7 de setembro, mas você é uma grande parada. E o meu pai foi enterrado dia 7 de setembro, Olha. né? Então, a gente sempre falava isso. São coisas que são marcantes para todos nós, né? Para a família, incrível. né? E eu quero agradecer também, sabe, Henrique? Eu tenho certeza que meus irmãos, né? Tá. O Beto, que está morando em Poços de Caldas, a Glória, a Lúcia, né? Eu acho que o João também deve estar assistindo, de estar a Graça, por estar prestigiando, e a minha família, né? A audiência, olha, se depender da família Cruz, esse programa vai bater todos os recordes. Estamos à disposição para voltar, tá? Olha, com certeza. Gente, eu acho que eu vou... Se você não quiser complementar com mais nada, você tem alguma coisa aí da listinha? Não, acho que tudo que nós combinamos nós falamos, porque tem ali parece que tem bastante comentários, acho que seria interessante de estar vendo, respondendo as pessoas, né, que estão aí ao vivo, né? Isso, vamos conversar com a galera, que o pessoal gosta também. E, olha, ainda dá tempo de compartilhar, que a gente vai sortear os livros nos últimos 5 minutinhos do programa. Senta o dedo aí, compartilha. Vamos fazer essa entrevista da Tina chegar no maior número de pessoas para contar essa história muito bonita, né? Que dá orgulho mesmo de ter pais assim que construíram toda essa história, né? Chegando de uma forma assim numa cidade desconhecida, né? No momento em que ela já tinha dado alguns passos, né? Mas não todos, no desenvolvimento urbano. E o seu pai conseguiu, com muito trabalho e muito esforço, construir toda a carreira profissional dele e a família, né? Que você já contou uma boa parte aqui para a gente. E realmente dá muito orgulho de saber que vocês conseguiram construir toda essa história no Guarujá, que hoje é bem diferente daquela época, né? Sim, mas totalmente. Que também naquele tempo tinha aquelas dificuldades que você mesma falou para mim. Seu pai não tinha rua, então ele tinha que ir de bicicleta pela praia, pelas picadas que existiam lá em Enseada, cortar caminho, porque Enseada praticamente só tinha as casas frente para o mar, né? Sim, só essa casa. E pegou toda essa parte aí, como pai de muitas pessoas também, mas é bom ela falar com orgulho e honrar o pai e a mãe dela, porque não era fácil. E o cara conseguiu dar, em poucos anos, né? Seu pai conseguiu fazer articulações de trabalho e de filantropia aqui muito fortes, né? Sim. Haja vista que o cara tem mais prêmio do que uns 4 ou 5, você falou só aqui, recebeu o prêmio fora, lá na Bahia também, homenagem. Sim, né? homenagem. É isso aí. Vamos abrir para o pessoal, então? Vamos. Quem que vai ler hoje? É Jailson ou Jéssica? Vamos lá, Jéssica. Vamos começar primeiro com boa noite de várias pessoas. A gente dá uma boa noite em conjunto para todos, pode ser? Vamos lá. André Luiz Michele, Vinícius Reis, Fabrício Mendes, Karine Souza, que disse que você é tia dela, isso mesmo? Sou tia dela. A Joana Cruz está nos assistindo. Minha irmã. Maldo Cruz. Meu primo. O Rafael Ciccone, muito bom papo, parabéns. Obrigado, Rafael. Tiago Cruz Amorim, Glória Cruz Amorim. Minha irmã. Temos também assistindo a Thaís Cruz Amorim, Donizete Prieto, Carolina Reis, Gustavo... Inclusive a Carolina Reis está em Crisópolis. A famosa Carolina. E um abraço para o Donizete Prieto, também amigo nosso de infância. O seu Donizete é pai da Pamela, que é casada com Gustavo, meu sobrinho, que é o filho do Beto. Temos também assistindo Gustavo Cruz, Lilian Gama, Evandro Nunes de Oliveira. Donizete Prieto falou, boa noite, saudades da nossa pérola do Atlântico.
Ah, é verdade. Verdade. Acho que todos nós temos. Temos essa saudade. Laís Melo está nos assistindo também. Fabrício Oliveira, Norminha Campos, Zenivaldo, Leandro, Antônio Ramiro dos Santos. Esse eu não posso deixar de falar, né? Porque esse Antônio Ramiro dos Santos é meu marido, né? Pode mandar um beijão pra ele. O Luiz Fernando Pereira mandou um boa noite a todos. Atrasado, mas presente. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, Luiz Fernando. Juliano Isidório mandou parabéns. Aí, Juliano. Pô, obrigado, Juliano, você está participando. Abração. Você também fez parte de estar conosco, frequentando a nossa casa, né? Obrigado aí, um beijão, um abraço. Muito amigo do João Luiz, né? Muito ele, o João Luiz e o Toninho. Era a trinca. Isso mesmo. A Angélica Dias está nos assistindo. Muito beijão, bom, legal. mana. A Angélica é sua irmã? Minha irmã. Sua irmã. Beijão. Temos também o Joel Bueno, Odilon Duarte, Marcos Freitas mandou parabéns. Marcos Filho, Freitas, sobrinho do Julinho, que apareceu na foto. Julinho. Obrigado, Marcos, por estar participando. Viu? Valeu, Marcão. A Suzy Fernandes comentou: grande Tina, muito querida. E seu pai, então, nem se fala. Era grande amigo do meu pai Quincas. Henrique sempre arrasa. Maior apoio. Obrigado, com certeza, Suzy. Um beijo. A Suzy, nossa meu pai, última seu entrevistada. Quincas, seu Quincas e o meu pai foram pessoas pioneiras dentro do Vila Souza. Fizeram uma bela dupla no Vila Souza. No Vila Souza, isso mesmo. Beijo, Suzy. Quem também nos mandou boa noite foi a Zara Cruz, isso. Dolores Maggiore, Elizabeth Andrade, Fernando José, a Zenilda Cruz, Cida Santos. A Yara Denise disse: estamos todos adorando. A Yara, obrigadinho. Ali ela falou a Zenilda, a Zaira, a Zenivaldo. Eles são filhos da minha tia, né? Por parte do meu pai, a tia Dazinha. Eles moram hoje em São Vicente, né? E obrigado aí vocês aí, tá? Por estarem participando aí desse momento aí. Vocês sabem o quanto o papai foi, se falar até me dá uma emoção, o quanto o papai foi importante na vida de todos nós, né? Exato. A Bruna Reis está nos assistindo, Mirela Brandão. Mirela, quanto tempo? A Lívia Tabosa, Solange Santos, José Roberto Cruz, a Eliana Santos. É José ou João Roberto Cruz? É José Roberto Cruz. Ah, tá. A Donizete Prieto, família Cruz, uma família abençoada. Amém. Palavra correta aí, viu? Odete Petrovski está nos assistindo e mandou Oi, boa noite. Odetinha. Beijo. Você tem que vir aqui, hein, Odete? Tá me devendo. Ela também comentou: que bom escutar vocês. Abraços, Henrique e Tina. Um abração mesmo. Um abraço. Beijo. Outro abraço. Um beijo. O Paulo Fernando comentou: saudades dos bailes de debutantes da nossa cidade. Paulo é um primo meu que mora em São Paulo. Obrigado, Paulo, pela participação. Ele fez mais um comentário que foi: saudades das baladas daquela época, saudades dos primos João Luiz, João Roberto, quando saíamos para dançar. E aprontavam, né? Pelo jeito, esses três juntos, hein? Exato. Mas era aquela coisa gostosa, né? Sim, sem maldade, né? Não tinha maldade. Sem causar prejuízo a ninguém. Sem causar prejuízo. Era muita diversão, muita bagunça, mas, assim, sem dizer que... Não existia uma maldade na época, né? Aprontavam. Queria encontrar uma palavra, não estou conseguindo, mas eram outros tempos. A gente fazia coisas que hoje são reprováveis, mas que naquele tempo a gente sabia lidar com esses problemas e saía todo mundo, no final das contas, dando risada e guardando aquelas histórias pro resto da vida. Que hoje nós estamos recordando, né? Exato. O Adilson Ricardo Teixeira comentou: estudei no Raquel, bons tempos. Se João Cruz Pessoa, que meu pai sempre falou muito bem. Obrigado, Adilson. Valeu, Adilson. Obrigado pela participação. Temos a Kátia Romeiro Yamaguchi nos assistindo. Do Japão. Do Japão. Beijão, Kátia. Muito obrigado, muito feliz de você estar participando, Kátia. Um abraço pro Beijão, Sérgio. O Luiz Fernando Pereira comentou: ótimas entrevistas, parabéns, Henrique, estou acompanhando sempre. Muito obrigado, Luiz Fernando. Temos também assistindo o Gui Cruz Cardoso, a Cláudia Manso. Gui, um beijão. Gui é meu sobrinho.
né? Cláudia. E o filho da Lúcia. Cláudia Manso. Cláudia Manso. Cláudia Manso, eu acho que é uma professora, acho que é uma moça, sim. É, uma professora. Obrigado, Cláudia, por estar participando aí. Obrigado, comigo Cláudia. Aí. Temos também a Letícia Gama, o Ricardo Gama, o Jailson Leutes, o Robson Nascimento. A Letícia. Esse é fã número 1. É prima também. Robson Nascimento, a Eloá Miranda. Que é filho do Beco Beco. É, o Robson. Abração, Robson. Tá lá nos States. Beco, não sei se você sabe, o Beco Beco foi meu padrinho de casamento, Opa. né? Foi padrinho de casamento. Obrigada, Eloá, pela participação. Moral, hein? O Beco Beco foi meu padrinho de casamento. Grande cara, eu gosto muito do Beco, amigo meu, assim, nossa. É meu leitor número 1, já por 3 vezes ele ficou com o exemplar número 1 dos meus livros. A Aurelice Santos também está nos assistindo. Obrigada, Aurelice. A Beth Sato, Consuelo Martim. A Lilian Gama comentou: um tio mais cheiroso que já conheci. Obrigado, Lilian, pela tua participação. A Isaira comentou, Zaira Cruz, na verdade. Ela comentou, sim, muito cheiroso. Olha só. Era assim. O Ricardo Gama comentou, João Cruz, um homem de um coração gigante. Obrigado, Ricardo, pelas palavras. O Fábio Guerreiro, boa noite, minha amiga Tina Cruz, um forte abraço. Obrigado, Fábio, pela participação. Temos assistindo a Débora Matoso, a Josélia Silva, a Márcia Eudorico, Neide Avelino, Vera Martins, Carolina Leutes, a Maria das Graças de Souza. Graça, obrigado por estar participando. E quem também está participando agora, que mandou um boa noite, foi a Selma Lopes, a Tânia Amorim e o Etel Nascimento. Olha, hoje a audiência foi enorme. A Tina bateu todos os recordes do nosso programa. É isso mesmo, direção? É isso mesmo. Foi, né? 8º programa com maior audiência. Muito obrigado a todos. Agora nós vamos fechar. A Jéssica vai selecionar quem compartilhou. Aí depois a Tina escolhe quem vai ganhar. Você vai escolher um número. Teve compartilhamento? Teve, eu só não consigo ver, vou te pedir uns minutinhos aí. Pode, eu vou bater um papinho aqui com a Tina. Do Dilson, que acho que ela por favor. É verdade. Henrique, o Dilson, ele mandou uma mensagem direto no WhatsApp da rádio aqui. E eu achei curioso, porque eu não conhecia ele, mas eu já sabia da história do pai dele, e ele colocou um resumo aqui, que o pai dele foi dono de uma das primeiras, ele falou pra gente que foi a primeira gráfica do Guarujá, que foi a gráfica Progresso. Né? Eu conheci o pai dele, não cheguei a conhecer pessoalmente, mas conheci a história do pai dele, porque o pai dele foi um dos fundadores da Festa da Tainha do Lions Club. Legal. E hoje ele está morando no Vale Verde, que é um bairro de Cubatão, né? Certo. Então é uma pessoa que também tem história aqui na cidade, né? Olha, entre em contato com a nossa produção, é o Dilson, né? Isso, é o Dilcinho, né? Dilcinho, por favor, entre em contato com a nossa produção pelo 996 234836. 996-234836. Se você tiver interesse, vem contar essa história pra gente aqui, tá? Vai ser um prazer pra gente contar a história do seu pai, como foi a história dessa gráfica e outras coisas que com certeza vocês terão da família de vocês também. Porque a gente tem que contar também a história da Ilha Santo Amaro como um todo, né? Vicente Carvalho, Itapema Antigo, todo esse pessoal que estiver nos assistindo aí, aproveitem. Entre em contato conosco, 996-234836, tá bom? Tem mais alguma coisa, Jailson? Não. Só isso? Então, Tina, agora nós vamos realmente fechar o programa daqui a pouco, só para eles contabilizarem ali, dar um tempinho. O que você tem, assim, vamos falar um pouquinho da nossa época lá, 1978, 79, 80, um pouquinho antes de você casar. O que você costumava fazer? Você era cinema, você ia muito a Santos, como é que era a tua vida noturna, assim, com as amigas? Quem eram suas amigas? Assim? Na realidade, nós tínhamos o prazer de desfrutar da praia, né? Então, tinha muito na praia, jogar vôlei, né? Ficar ali no Qual era o teu point de praia? Ali, Pitangueiras. Santo Amaro? Pitangueiras, ali da praia Pitangueira, Pocinho. Na Santo Amaro, ali? Na Santo Amaro, Pocinho. A gente ia muito ali no Pocinho, ali no Gávea. Sim. Né?
E era o que a gente fazia na época. Cinema velho, cinema novo. Você fazia Pitangueiras até o Canto das Astúrias. Isso, essa época era isso. Não ia tanto para Enseada, a gente ficava mais... Verdade, né? A gente não ficava, a gente ficava ali Pitangueiras, né? Astúrias, é mais aquela parte do cinema, ali. Ou então o que tinha, era o cinema novo e o cinema velho, né? Isso. Né? O cinema novo, o cinema velho. E desfrutava dos momentos, porque nós tivemos uma época no Guarujá que a gente tinha muito, né? Que eram os festivais de verão, os eventos, a quermesse. Eu vou te perguntar um negócio que outro dia me perguntaram lá no grupo do CEDOM. Inclusive, pessoal, passem lá pelo CEDOM no Facebook, no Instagram, CEDOM Guarujá. E tem um canal no YouTube já com mais de 130 vídeos, que é o Histórias do Guarujá, no YouTube. Prestigiem, tá bom? Você chegou aí no tobogã, que era em frente ao Santander, ali na Leomil? Oh, claro. Foi muito. E muitas vezes, umas 2 vezes que eu desci, o saco saiu e eu desci só... Saiu rolando no tobogã, mas nós frequentei bastante o tobogã. Que mais? Quero o ponte, e aquela febre de patinação ali na antiga estação do trem, que era o ponto final do ônibus, na Petrópolis com a Leomil. Você lembra daquele verão? Petrópolis ali perto do supermercado Joia? Isso. Perto do supermercado Joia. Lembra que tinha ali negócio da... Era muito medrosa para isso, patins, essas coisas assim. Eu era um pouco medrosa, mas também... A gente ia lá, participava, e tinha circo. Teleférico, né? Foi no teleférico? Teleférico, que é ali... na Rua Cubatão. A Rua Cubatão. Você foi? Lá no final, entendeu? Então, e muitas vezes a gente foi lá na torre da Asa Delta, lá? Chegou aí lá? Não pulou, mas chegou aí? Não, lá que é ali pela Vila Zilda, não é isso? Pela Cachoeira. Pela Cachoeira. Ali eu nunca subi. Tá. Ali eu nunca subi. Ali eu nunca fui. Nem andou em Maluf, morro? Brincava no morro ou não? Chegou a pegar essa fase? Não ia. Papai não deixava. Porque os seus irmãos... acho meus que irmãos iam. A gente ia muito... naquela época a gente ia pegar goiaba, né? Ia lá nas casas, aí os donos saíam correndo atrás da gente, né? Aí tinha as férias que vinham pessoas de fora que vinham ficar na minha casa, vinha uma família do Rio de Janeiro, né? Tinha cruz lá no Rio também? Não, no Rio era por parte da minha tia Raquel, tá. Né? Que no casamento dela, quando ela casou com meu tio Gama, né? Ele já tinha uma família no Rio de Janeiro, e essa família se tornou um elo como se fosse a nossa família, que a tia Raquel teve o Jaide, o Paulo, a Artêmia, a Idileuza e a Maria José, que foram esses aí. E aí essa família do meu tio Gama, que já tinha essa família. Essa ele família era viúvo do Gama é do restaurante Gama? Isso, do restaurante Gama. Né? No antigo restaurante Gama, né? E tinha... Família grande, né? Se a gente for elencar, como eu te falei, se for elencar aqui... Dá para eleger um vereador. Aliás, o João Luiz Cruz foi vereador. Ele foi eleito em 92. Isso. E o mandato dele foi em 93, 94, 95 e 96. Isso. E aí acabou a participação da família Cruz. Ninguém quis. Não, ninguém quis. E era uma coisa que todo mundo dizia, que meu pai teria que ser candidato a prefeito, foi muitas vezes convidada, eu também fui muitas vezes convidada, mas é algo que não era prioridade. Meu pai sempre gostou de continuar com esse lado, com essas ações, com a vida dele, né? Mais leve e tal. Fazendo as doações, ajudando, que não tivesse envolvimento político, né? Certo. Era uma coisa do meu pai. Depois entrou meu irmão, não foi uma coisa que acho que não agradou. Não encantou. E aí, hoje a gente... Acho que nós podemos colaborar muito, todos por fora, nós, com a cidade, por fora, de outra maneira. É mais leve, né? Um compromisso mais leve. Mais leve. Acho que hoje não é uma coisa... Eu mesma, Tina Cruz, não vou dizer que alguém da minha família um dia não possa sair candidato, né? Um sobrinho, né? Alguém mais... Que a família é grande, a família é grande. Mas eu hoje, a Tina Cruz, não tenho pretensões aspirações a isso. Não, aspirações para isso não. Hoje eu quero cuidar da minha família, né?
estar com os meus filhos, as netas, genro, nora, o meu marido, meus sobrinhos, porque já é uma família grande. O tempo é curto, o tempo é curto. Porque é muita gente para atender, para participar, né? Eu tenho não deu tempo de trazer essa foto, mas a gente, depois veio a pandemia, parou. Nós conseguimos reunir a família da minha mãe, né? A minha mãe, a Maria Eunice, era da cidade de Olindina, da Bahia. É próxima aqui. Perto de Crisópolis. Perto de Crisópolis. E aí surgiu da família, vamos reunir a família Olindina, né? Nós temos um grupo Família Olindina. E nós conseguimos fazer aí 2, 3 reuniões e, assim, só a família da minha mãe, veio meu primo veio a família de Campo Limpo Paulista, que era da irmã da minha mãe, da minha tia que mora lá, o Paulo, que mora em São Paulo. Já lotou o Casa Grande Hotel? Olha, eu acho que chegou umas 150 pessoas, só a família da minha mãe, era por parte da minha mãe. Isso porque nós não reunimos a família do meu pai, que é maior ainda. Então, aproveitando o gancho de falar em reunião, vamos aqui fazer um pedido aí para o pessoal do Raquel começar a se mobilizar para a gente fazer o 5º encontro dos ex-alunos do Raquel de Castro. O que você acha? Opa. Será que esse ano ainda daria? Podemos pensar, né? Vamos ver, existem vários grupos para a gente fazer essa tentativa, ver se a gente... Então, o pessoal que faz parte dos grupos de WhatsApp de ex-alunos do Raquel, vamos começar a mobilizar aí, tentar fazer um encontro ainda esse ano, fechar 2022 com chave de ouro. Já temos aí a quantidade? Temos sim, isso demorou... Já demoramos um pouco para contar, porque foram muitos compartilhamentos. Então, demorou um pouquinho mais. Tá, então é o seguinte, pessoal, nós vamos sortear 2 livros, é um oferecimento da livraria EDBooks, que você encontra no Facebook, olha. Basta digitar www.edbooks.net. Você cai diretamente na página da livraria EDBooks dentro do Facebook, tá bom? Muito simples, www.edbooks.net. Lá você vai encontrar livros usados e novos e promoções que nós fazemos semanalmente. Então, passem por lá. E agora nós vamos ter a honra e o prazer de sortear aqui. A Tina vai escolher aqui o ganhador ou ganhadora de 2 livros. Vou mostrar de novo aqui, enquanto a Tina vai escolher. Ó. São esses 2 exemplares aqui. Esse best-seller do Jô Soares e esse quase best-seller do Henrique Dias, tá bom? Vamos lá, Tina. Eu vou pedir para a Tina escolher um número do 1 ao 55. Do 1 ao 55? Isso. 13. Era um número que a minha mãe gostava e... Vamos lá, número 13. O número 13 foi a Letícia Gama Muller. Parabéns, parente, não Letícia. vale, está cancelado. Parente? Prima, Letícia. Então, Letícia, parabéns. Nós vamos enviar para sua casa. Por favor, mande o seu endereço. Ela é do Guarujá? É do Guarujá. Tá. Então, se a Tina assumir esse compromisso, eu entrego. Eu já faço a entrega dos livros aqui para a Tina e aí você faz essa gentileza, Tina? Faço, pode deixar, fica tranquilo. Beleza? Então, gente, vamos encerrando aqui esse maravilhoso bate-papo que eu tive com a Tina, que já estava cobrando dela e ela de mim também. Foi um prazer te receber. E da minha parte, gente, muito obrigado por estar conosco nesse programa. Concurso literário. Eu não falei. Nosso concurso literário. 2 coisas, rapidinho, antes de fechar. O CEDOM Guarujá está fazendo um concurso literário para crianças que estejam matriculadas nas escolas públicas de Guarujá ou nas escolas particulares. Tem que ser na cidade do Guarujá. De 10 anos, 11 anos, 12 e 13. A categoria 10 e 11 e a outra categoria 12 e 13. O tema é Conte a História da Sua Família no Guarujá, tá bom? Então, todo mundo tem história, assim como a Tina teve a oportunidade de contar a história dela aqui, da família dela. Todas as crianças
tem a história da sua família para contar. E é isso que o CEDOM quer. Existem regras, são muito simples, elas estão disponíveis lá no grupo do CEDOM, no Facebook, tá bom? Quem quiser maiores informações sobre o concurso literário, também entre em contato pelo WhatsApp 996-234836, 996-234836. Os 2 primeiros lugares vão ganhar um tablet, e um troféu e uma medalha de ouro, né? Os segundos lugares vão ganhar bicicletas e a medalha. E os terceiros lugares vão ganhar um skate e as medalhas. E do 4º ao 10º lugar, as medalhas. E do 11º ao 20º, que são os 20 finalistas de cada categoria, vão ganhar um diploma, um certificado. Então, gente, participe, a reconstrução da nossa história através dos nossos alunos que estão matriculados nas escolas do Guarujá, sejam elas públicas ou privadas. 10 anos a 13 anos, tá bom? A entrega dos trabalhos devem ser feitas até o próximo dia 5, ou seja, ainda tem 20 dias aí, né? Um pouco mais de 20 dias. Participem, não é difícil, são 4 páginas, pode colocar fotografias nessas páginas, é de 4 a 8, o mínimo é 4, mas é bem tranquilo. Incentivem os seus filhos ou seus netos a participarem desse concurso literário do CEDOM. É o primeiro concurso literário. E outro último recadinho também é que nós estamos já com a categoria de sócio-contribuintes aberta. Então, quer ser um doador, quer ser um sócio do CEDOM, você pode adquirir um título de sócio por apenas R$ 5,00 por mês, tá? Uma contribuição assim bem razoável, de no mínimo R$ 5,00, ou até o valor que você desejar fazer mensalmente, trimestralmente ou semestralmente, tá? Pode ser via Pix, que é o cedomguarujá@gmail.com, e mandar o comprovante para esse telefone que eu estou divulgando já durante todo o programa, e falar, olha, eu quero fazer trimestralmente, está aqui R$ 15,00, está aqui R$ 30,00 ou R$ 100,00, a quantia que você quiser. Nós temos muitos projetos em andamento, melhoria de fotografias, resgate de documentos históricos, construção de maquetes. Estamos produzindo filmes, praticamente 1 a 2 filmes por mês, né? Nós estamos fazendo nos últimos 6 meses. Então, nós temos assim, uma necessidade. Nós não usamos dinheiro público, não usamos dinheiro nem da prefeitura, nem da Câmara, tá bom? Queremos fazer, é uma associação privada sem fins lucrativos. Então, se você puder colaborar, por favor. Então é isso, da minha parte é isso, eu quero agradecer a todos. Fiquem com Deus, e agora eu vou passar a palavra para a Tina, fazer as considerações dela e fechar o programa. Tina, agora é com você. Bom, primeiro eu quero te agradecer a você, a toda a sua equipe, né, de apoio, o convite. Como eu te falei, a gente tinha muito mais para falar do meu pai e da minha mãe, mas nós fizemos um resumo e estamos à sua disposição para o que você precisar. E foi muito gratificante estar hoje aqui falando do meu pai, João Cruz, da minha mãe, Maria Eunice Cruz, que não só para mim, eu, Tina, mas para toda a família, é muito gratificante, eles são exemplos, né, para a gente. E essa oportunidade que você deu para que eu estivesse hoje aqui de estar falando. Quero agradecer a todos que participaram, a todos, não vou nomear porque a gente acaba esquecendo, e como o Henrique falou, nós batemos recorde em número de pessoas participando, mas dizer que você dando a oportunidade, nós teremos segundo tempo, outra oportunidade de estar aqui, voltando e estar falando muito mais coisa. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Tá bom? Uma boa noite a todos, obrigado, principalmente a todos os meus irmãos e principalmente a meu marido, meus filhos, netas, genro e nora. Obrigado mesmo. Fiquem todos com beijo Deus. E boa noite. Boa noite. Obrigado. Contando Histórias, com Henrique Dias.